Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, para quem vai ver, independente do horário. Eu me chamo Douglas, estou participando desse podcast junto com a Senac, vulgo Sesc também. A gente vai ter um bate-papo hoje sobre saúde mental, junto aqui com a minha colega Débora. Que pode ser pessoal, sou a Débora, colega do Douglas. Estamos aqui então para entrevistar a nossa convidada Vitória, minha colega de trabalho, menor aprendiz, né? Então nós temos diversos assuntos que vamos tratar hoje. Um pouco e depois a gente vai dar seguimento. Oi, meu nome é Vitória, tenho 17 anos, sou jovem aprendiz e eu sou bem interessada nesse tipo de assunto, tanto na saúde mental quanto em racismo. Gosto bastante de aprender coisas novas e me interesso bastante, assim, por como é que eu posso dizer? Pelas pessoas que gostam de fazer esse tipo de projeto, essas coisas que o Douglas faz. Eu me interesso bastante, acho bem legal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, como chegou, né? Porque até então é um dos temas também, trajetórias, é esse que a gente está trabalhando. Eu sou Douglas, tenho 28 anos. Eu comecei cedo nessa área da questão da cultura, da questão com adolescentes. Quando eu tinha já meus 14 anos, eu era auxiliar de educador. Hoje em dia, eu trabalho como educador com meus 28 anos. Sou mediador de círculo de paz também. Eu trabalho atualmente no PROAME, que é um centro de defesa da criança e do adolescente. É um trabalho muito importante, que a gente trabalha muito a questão da saúde mental, que é isso que a gente está trazendo como tema nesse podcast de hoje. E trabalho com isso desde novo, sempre me interessei. É uma coisa que eu não sabia, mais ou menos a nomenclatura que hoje em dia tem, né? Mas é uma coisa que eu já vinha trabalhando, faz mesmo sem saber. E hoje a gente procura passar isso para os adolescentes, essa questão de ter com quem conversar, de ter com quem confiar. Essa questão da fala deles, a questão deles se impor é importante, deles ter o espaço deles para falar, que é importante também. E tudo que às vezes o adolescente busca é se encaixar, tanto dentro da família, com os amigos na escola, que às vezes é uma coisa que eles não conseguem, que prejudica muito no desenvolvimento do adolescente, que é isso que demanda muito, assim, mas que a gente vê, sabe? Então, isso eu dizendo no meu trabalho, né? No que a gente convive, no nosso, trazendo para essa parte das trajetórias novamente, que me fez chegar no EJA do Sesc. Eu tinha parado de estudar em 2018, quando eu perdi minha mãe, que foi o grande estopim para mim parar de estudar. Daí eu tive que cuidar dela e tudo mais. Aí passou um tempo, em 2019, que veio o Covid, né? Aí em 2019 para 2020 veio o Covid, que foi uma coisa que também já abalou ali a questão dos estudos, né? Já me atrapalhou bastante. Então, novamente, eu tive que parar de estudar para poder dar conta também das demandas de casa, como eu já estava morando sozinho. Eu já tinha perdido minha mãe, já tinha perdido 2 irmãos, menos de um ano. Em 2017 eu perdi 2 irmãos também, que abalou também bastante. Então, tudo isso contribuiu, digamos assim, para mim parar de estudar, né? Para mim não ter aquela continuação que eu estava tendo na escola, que me abalou bastante. Essas questões familiares, que todo mundo tem, e é normal. Essas histórias tristes e tal, todo mundo tem, tudo certo. Mas exatamente, mas a gente tem que, uma hora ou outra, acordar e começar a seguir em frente, porque é o que eles iam querer da gente, né? Então, isso é mais ou menos o porquê que eu parei. E agora, novamente, eu tô conseguindo retornar e quero concluir essa questão dos estudos o mais rápido possível para poder fazer uma faculdade que eu possa cada vez mais estar perto dos adolescentes, que eu quero continuar isso, né? E principalmente os adolescentes da minha comunidade. Então é mais ou menos isso, um pouco sobre mim, o porquê dessa questão toda também, de estar com o Sesc, que eu achei muito interessante quando eu vi no Facebook. Aliás, foi no da Berlinda que eu vi, que eles publicaram. Eu peguei e me inscrevi e tô aqui, então, fazendo isso
esse trabalho com as minhas colegas aqui, que agora eu vou deixar a Débora falar um pouco também. Tá, então voltando a me apresentar, me chamo Débora. Eu trabalhei em vários setores, por último agora estava trabalhando na UPA Zona Norte de São Leopoldo, que é a cidade que eu resido. Eu sempre interagi muito com jovens, com adolescentes, sou mãe de um de 20, de 17, uma de 11, que sempre me cobram muitas questões de pergunta, muitas coisas, que eu nunca tive trava muito na língua, tá? Pra falar. Então, só que lá na UPA eu convivia com jovens que chegavam para atendimento muito encabulados e eles acabavam vindo a mim me perguntar por que aquelas coisas, por que eles não podiam se atender sem um responsável maior de idade. Então foi o que me levou também a pensar em voltar a estudar, quem sabe fazer uma técnica, quem sabe fazer um estudo social ali, né, para ser uma assistente social, uma coisa assim, que incrível que pareça, parece que o negócio atrai, né? E daí eu vendo o jornal de manhã cedo, falando em voltar a estudar, bateu o Sesc lá no Bom Dia Rio Grande, vagas abertas. Daí foi onde voltei a estudar, porque parei, como todo mundo, com várias trajetórias na vida, mas todo mundo que me conhece sempre perguntou, por que tu não dá continuidade, aquela coisa errada, e hoje estamos aqui, estudantes do Sesc, gravando nosso podcast para contar um pouco da nossa trajetória, né? Atualmente estou trabalhando na Beira Rio, onde me deparei com essa adolescente, que ficou toda vermelha quando eu e o colega falávamos no almoço, no celular, sobre o que nós iríamos abordar na nossa gravação do podcast sobre saúde mental. Ela ficou muito interessada e eu comecei a falar para ela os assuntos e perguntei se na casa dela a mãe dela abrangia essas histórias e ela só fez assim com o pescocinho que não. Eu disse para ela, tu quer ser minha convidada para entrevista? Ela disse, eu quero. Princípio seria tua filha, né? A princípio, mas a minha filha é muito encabulada. Sim. E não sai de casa, né? Então foi isso. Então vamos começar a entrevistar a Vitória, né? Pode contar um pouco como que tu conheceu a Débora, né? Mas daí ouvindo de ti, assim, quem é a Débora pra ti também, pode falar. Bom, a gente se conheceu, acho que depois que a gente começou a trabalhar junto, né? Mas a gente fez entrevista e fizemos a integração na Beira Rio juntas. E até então, assim, eu nem tinha visto ela, só ouvia a voz dela falando. E desde então eu já vi que ela era bem, assim, bem divertida, bem solta, assim, pra falar. Ela não tinha tabu com nada, já na integração. Aí depois a gente começou a conversar, quando eu caí no setor dela, a gente começou a conversar, aí ela ficou... Acho que foi um dia que a gente trabalhou juntas, né? Ela trabalhou do meu lado e ela já me ensinou a fazer exercícios pro pé não doer mais, que era meu primeiro serviço. E ali eu já vi que ela era bem solta, bem legal, e foi aí que a nossa amizade nasceu. A gente começou a conversar, né? E então acho que faz o quê? 3 semanas? 4. A gente não se larga mais. Não se larga mais. Parece que você já se conheceu há muito tempo. Há muito tempo já. Assim, com a Débora, eu sinto que eu não tenho tabu pra nada. Eu posso conversar do que eu quiser e perguntar o que eu quiser pra ela. Isso é muito bom. No caso, ela se tornou uma pessoa de confiança pra ti também. Isso é importante pros adolescentes, principalmente ter pessoas de confiança. Verdade mesmo. Porque eu vivi isso quando eu trabalhei na UPA, das gurias chegarem pra mim, eu na portaria, e as gurias chegarem pra mim e disserem assim, tia, eu consigo me consultar sem um maior de idade? E eu não sabia responder aquilo, e eu ia até assistente social e falar com a Dani dizer assim, sim, nós não podemos negar atendimento. Mas principalmente para quem foi assediado e para quem tá grávida. Essa tudo tem que informar que pode ir sozinho, não precisa ir com os pais, essas questões. Eu gostei quando o professor botou essas trajetórias e nós abordamos o assunto, porque muitas vezes eles não têm essas informações de Exato. Saúde. E nem a gente às vezes tem, né? A gente não sabe Só que eu fui atrás disso, entendeu? Eu, uma Hellis porteira, eu fui atrás para saber quem eu podia atender e quem eu não podia atender. Porque desde então eu considerava que os pacientes eram meus, porque eu era a primeira a acolher eles. Sim. Então, por isso que a gente vai falar sobre esses assuntos com a Vitória. A gente pode começar então da questão de assédio, que se encaixa muito também nessa questão da saúde mental. Um bate-volta aqui que a gente vai fazer é em questão, eu vou perguntar sobre as meninas sobre assédio, coisas do tipo, e elas vão me perguntar sobre questões raciais também. Que isso tudo engloba a saúde mental, né? Que a gente vai trazer aqui nesse assunto de agora. Não sei se vocês querem começar a pergunta. Pode começar, Douglas. Tá. Pra vocês, meninas, o que é assédio? Acho que não só no toque físico, também mais no toque físico, mas também nas palavras. É a pessoa elogiar, mas com segundas intenções. Sim.
Principalmente, tipo, como, por exemplo, a ideia que tu falou antes ali pra nós. A menina tava sentada no ônibus, sozinha, e um grupo de rapaz falando coisas impróprias perto dela. Aquilo ali já é considerado assédio. Porque ali a gente percebe que, como a Débora falou antes, ela já tava se ficando mais na dela, mais recolhida, né? Com medo. Ali a gente já percebe que ela já estava com medo deles e de ficar sozinha com eles. E pra ti, Débora, o que é? Eu acho que assédio pode ser qualquer tipo, uma brincadeira, que nem do taxista hoje, do cara do Uber, né? O cara do Uber eu percebi, mas eu não quis falar nada. Ele passou e era o nosso carro e eu fiz sinal pra ele que era nós. E ele baixou o vidro e perguntou, e daí, gatinha, quer uma carona? Quando ele entregou o passageiro dele, que ele voltou, ele olhou e se deparou que era eu a passageira dele, ele perdeu. Eu disse, não, já que o senhor me ofereceu uma carona, eu não vou pagar a corrida. Daí ele já viu que não foi bem aceita aquela brincadeira dele, né? Sim. Então, são coisas, são pequenas. Uns pequenos... Entendeu? Eu acho que às vezes, dependendo, vem alguns gatilhos, né? Vem alguns gatilhos. É coisas assim, né? Que eu acho que, por mais que a gente esteja num país livre, né? Acho que tem que ter, na real, a noção da gente homens, né? Principalmente da gente homens. Eu me falando no meu posicionamento de homem, mas né? eu, como mulher, te digo também, Douglas, que as mulheres também têm Sim, que ter claro. certo... É porque tem essa questão da mulher, agora, por mais que não vai perguntar, da hipersexualização do homem negro, né? Também. Daquela coisa e tal, que vocês sabem o que é. Total. Tem a questão do preconceito, tem a questão da hipersexualização. Então, eu sei o que é isso. Mas tudo que vocês trouxeram prejudica, querendo ou não, a saúde mental da mulher, né? A questão de sair na rua, de não Como é que eu vou passar na frente de uma obra, por exemplo? Entende? É que acontece bastante. Às vezes a gente sabe que às vezes a autoestima não tá boa, a gente quer um elogio e tal. Mas depende como que ele vem, né? Como que ele chega até vocês e tudo mais. E não é qualquer forma de chegar, entende? Se a gente vê que a unha tá bonita, a gente fala ali e tal, mas sem segundas extensões, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa é válido. Mas não uma coisa que fala, não sei o que, vou falar do teu corpo, mas sabe? É que nem a questão da unha, né? Ai, que unha bonita, vai sair essa noite? Entendeu? É o jeito, é a maneira. Mas tem coisas que não precisa. Tu ali é só falar, eu no caso, como se fosse homem, é só falar isso aí, entende? Não precisa ficar... E deu. É isso daí. Tá, Douglas, eu vou rebater a pergunta pra ti então, tá? E o que é racismo? O que é racismo pra mim? Racismo já começa, às vezes, só no olhar, né? Não precisa nem falar. É uma coisa que, às vezes, onde tu chega ali, ou tu chama atenção de uma forma que nem eu falei da hipersexualização do homem negro, né? Ou uma questão de tipo, não sei o que, ele vai roubar, ele vai pegar alguma coisa. No mercado, principalmente, entendeu? Essas coisas de apelido. Essas coisas de apelido é um paradigma porque não é qualquer um que pode vir e ficar chamando assim, sabe? Principalmente quando a gente aceita algum parente, algum amigo de tempos e tudo mais. E tudo isso se encaixa, né, na questão do racismo. E as pessoas têm que se letrar, principalmente pessoas brancas. Porque não adianta só a gente negro ficar se letrando e debatendo disso, se a gente já vive isso. Então, tipo, o branco que tem que sair do seu posicionamento de estar ali acomodado e querer saber, sabe? E se letrar, vai ler livros que pessoas negras escreveram, vai procurar saber. Até porque agora a gente tá no novembro, né? Então tem o Dia da Consciência Negra. Então tem toda essa história, vai perguntar para às vezes, até uma pessoa negra não sabe o significado disso, sabe? Então é muita questão do letramento, a pessoa tem que ir atrás, tem que procurar saber, tem que ter essas questões dentro dela. E se não souber, vai e pergunta. Mas pergunta de uma forma respeitosa, sabe? Não de uma forma que, tipo, sei lá, muito evasiva, sabe? Eu acho que é mais por aí, assim. E você, Vitória? Que racismo? Você é morena, né? Eu digo que eu sou preta. Cara. Considera... então. Né? Eu sou preta, vim de uma família de pretos. Muito orgulho. Olha, o racismo, eu acho que eu não vou saber dizer. Tu já passou alguma vez por racismo pelo teu... Sincera, eu não vou saber dizer o que é racismo, mas eu já sofri preconceito por ter a pele mais escura. Isso é racismo? Ter o cabelo mais cacheado. Exatamente. É que a gente convive com isso, que a gente meio que normaliza e que a gente não sabe nem explicar, né? Mas a gente tá vivendo isso todo dia, praticamente, entende? Por isso que muitas vezes parece... E às vezes a gente não quer tocar no assunto, porque é uma coisa... Mas eu acho que uma nega que alisa o cabelo, ela tá fugindo das suas origens. Sim, mas é que tudo é questão social, entendeu? Porque a sociedade impõe aquilo. Daí, tipo, aí eu tenho que me encaixar naquilo, entende? Aí entra essas questões que a pessoa às vezes nem se enxerga como tal. Eu acho que eu nasci com os dois parafusos mesmo. Mas essa questão de não ter parafuso, eu acho que é a melhor coisa legal, do né? que... Eu não mudo do jeito.
do jeito que a sociedade tá hoje em dia. Então vai, Douglas. Tá, deixa eu ver uma aqui. Eu não vou seguir a ordem, tá? Tá, vamos lá. Uma bem fácil, digamos assim. Qual o impacto emocional que o assédio deixa nas mulheres? Falando de saúde mental, né? Eu acho que é que nem a Vitória estava citando a história que eu estava contando ali, a questão daquele encabulamento, da timidez, será que eu vou pegar o ônibus amanhã de novo? Será que eu não peço as contas, porque eu vou passar todo dia, eles vão subir na parada. Eu pegando esse ônibus, eu vou passar por isso todos os dias, entendeu? Então é aquela coisa assim, cara, eu acho que eu vivo num mundo livre, se eu quiser usar roupa curta, roupa comprida, roupa isso, a roupa aquilo, é minha roupa, é meu corpo, então é meu direito de... né? Eu não tô me vestindo pra ninguém, eu me arrumo de manhã, me perfumo pra mim, não pros outros, entendeu? Eu acho que seria basicamente isso, entendeu? Só que daí tu explicar pra uma mulher que ela tem o direito de poder se vestir, né? Do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta. É que às vezes isso vem da família, né? Lá da criação, porque às vezes uma guria que é criada muito na igreja, quando ela, às vezes, ela quer se libertar, ela vai começar a usar roupa curta, entendeu? Porque ela foi obrigada sempre a usar roupa lã. Tu sabe que essa semana eu estava delas, né? mais comprido, né? E veio no decorrer dos dias e semanas, botando minhas garrinhas de fora pra mostrar pra vocês na turma, mais ou menos como eu sou louca, né? Eu cheguei na firma ontem, toda eu pra fazer esse cabelo. Não demora muito, que o senhor lá já daí, tá... Eu vou falar mesmo, senhor, depois elas vão editar, não adianta. Olhou pra mim e perguntou o que aconteceu. Aconteceu, é uma coisa libertadora. Tu diz... É uma coisa libertadora quando tu pode fazer isso no da bola. Sim. Eu não quero saber o que os outros acham, entendeu? Então eu acho que falta isso muitas vezes pras mulheres, pras meninas. Eu acho que pra todo mundo, né? A questão de sair um pouco dessa bolha que a sociedade quer que tu fique, que tu fica doente. Tu vai começar a ficar doente, sabe? Cara, tem muito medo de julgamento. Que as pessoas vão Exato. pensar. Convenhamos, exatamente. Eu adorava a Xuxa, mas eu nunca vi uma pessoa. Entendeu? Eu queria ser uma Paquita, amor. Por isso que hoje em dia eu corto os cabelos. Eu não fui. Então, e pra ti? Olha, eu acho que é o medo. As pessoas, principalmente nós mulheres, meninas da minha idade, assim, ou até mais novas, com muito medo. Eu já passei por assédio de parentes muito próximos. Exatamente. Acho que a maioria acontece. Até hoje eu tenho medo de chegar perto dessa pessoa. E às vezes é desvalidado da tua fala, né? Sim, na verdade, eu nem cheguei a comentar por medo de ninguém acreditar em mim. Mas esse é o problema, muitas vezes, do não falar e o esconder. Pois é, e quando aconteceu, eu não sabia o que eu não sabia o que era assédio. Eu fui saber depois quando eu comecei a ficar maior, comecei a ter essas aulas sobre sexualidade, escola. Quão importante é ter, né? E eu comecei a ver que aquilo que ele fazia pra mim não era o certo, aquele carinho que ele tava dando não era carinho, era diferente. Então, acho que dá um trauma, assim. Exatamente. Fica meio com o pé atrás de chegar perto, de sair com roupa curta, de sair à noite. E outra, parece que você sempre é a culpada, Sim. né? E não é você a culpada. É a mente do ser humano. Mas são diversos assuntos. Se deixar a gente fica até... Nós vamos... Agora eu vou deixar então a Débora se despedir, já que eu comecei, então tu se Gente, despede. então o negócio é assim, ó. Eu, como mãe de 2 meninas, eu acho muito importante esse assunto, né? Gosto da companhia, da parceria do Douglas por ele tratar com a juventude. Eu acho que tem mais Douglas por aí, tá? Aberto, diálogos, aberto a isso, aquilo. Mais Vitórias querendo aprender a se autodefender e ajudar os colegas a saber qual é a diferença disso. Outras mães, quem sabe que nem eu, que não conto pras filhas, que vem de um... E saber que tem meios de pedir ajuda, gente. É só ir, qualquer coisa, vai no Google, pesquisa, tem números 24 horas que é só tu ir atrás e vai ter lá pra te ajudar. Pessoas específicas e profissional pra aquilo. Capacitados. Exatamente. Aquilo, né, Douglas? Então, pessoal, assim, ó, quem quiser, o Sesc está no lugar, né, Sor? Estamos à disposição lá. Agora vai rolar aí na rede pra todo mundo. Quem tiver interesse de perguntar, Sim. estamos dispostos a responder. Se precisar marcar reuniões aí. Eu não sei de nada, né? O senhor lá tá só de olho, tia. Dispõe junto a responder, né? O professor é triparceiro da gente também, temos mais... Agora nós entramos em férias no final do ano, mas anos que vem estamos aí, gente. Vamos voltar a estudar quem tem interesse, tá? O Sesc tá lá com as postas. E aí, o negócio é o seguinte, é se reinventar todos os dias, saber que a gente é capaz, como eu, como o Douglas, como a Vitória, né? Então a gente é capaz disso e buscar os seus objetivos. Tem eu e o Douglas que gostamos de lidar com pessoas, né?
Cada um vai se descobrir o que gosta de lidar, é não desistir nunca, é voltar sempre. Vai ter pedras no caminho, vamos chutar ela pro lado, vamos pular por cima, mas vamos voltar a estudar, entendeu? Vamos, porque a gente é capaz, a gente é um povo que botemos pra quebrar, né? Somos capazes disso. Se não der esse ano, vamos ano que vem, mas vamos tentar. Porque a idade, o problema sempre vai ter, obstáculo sempre vai ter, mas o prédio do SESC é bem firme, estamos lá, né? E vamos continuar, voltamos, quem sabe num próximo, né? Quando vê. Quem sabe num próximo pra falar como é que foi o final da nossa trajetória. Vitória, quer falar alguma coisa? Quer Eu queria dizer o falar que achou? Gostei, na verdade eu sou bem envergonhada, né? Acho que deu pra perceber. Mas eu gostei de vir, gostei de conversar bastante, na verdade. E eu tô muito feliz porque eu conheci a Débora, que ela é eu falo pra ela, é uma segunda mãe pra mim. Ela já me adotou lá dentro da firma. Sim. É verdade. E eu gostei muito de estar aqui. Acho que é isso. E esses lugares de fala são importantes, né, pra vocês. E se eu, algum dia, né, eu vou gostar de voltar, se vocês quiserem. Aí só Então fica o tá, convite. gente, ó, muito obrigada por tudo e até uma próxima.